Amigas, amigos, olá! Vamos falar sobre a cúpula do G20. A cúpula do G20 que se encerrou agora neste final de semana, varreu este último final de semana, sediada na Índia. Vamos dividir essa análise do G20 em dois videozinhos. No vídeo de agora, nós vamos trabalhar alguns aspectos básicos relacionados ao G20 e o que aconteceu nesta cúpula indiana. E no segundo vídeo de hoje, vamos trabalhar a presidência do Brasil. O Brasil assume pela primeira vez a presidência do G20. O Brasil terá a presidência do G20 ao longo de 2024. No vídeo de hoje, então, no vídeo de agora, então, vamos trabalhar aspectos gerais do G20 e desta cúpula. O G20 é um grupo econômico de países. Por grupo de países, nós entendemos países que têm sentimento de afinidade uns com os outros em algum aspecto, nesse caso, econômico, as maiores economias mundiais. E, consequentemente, o grupo de países se reúne periodicamente, propondo agendas domésticas e internacionais. Nesse caso, nós temos o G20, que se formou em 1999. O G20 é o resultado da fusão entre os países do G7, mais outras 12 grandes economias mundiais e a União Europeia, que também é membro individual do G20. Lembrando que o G7 também é um grupo de países formado lá no período da Guerra Fria, nos anos 1970. O G7 é composto por Estados Unidos, Canadá, por França, Reino Unido, Alemanha Ocidental, hoje Alemanha, Itália e Japão. Este grupo compõe alguns dos países mais importantes do cenário mundial, lá do tempo do bloco capitalista na Guerra Fria e ainda na atualidade. Mas esse grupo de países passou a enfrentar um problema que eles achavam de difícil solução a partir de 2007, 2008, a crise econômica mundial. A crise econômica mundial surgiu nestes países. O G20, que foi criado lá em 1999, passou a ser acionado, então, como um grupo de países que era necessário e suficiente para propor a superação dos problemas da crise econômica mundial. A partir de 2008, há, portanto, reuniões anuais deste grupo de países, do G20, colocando problemas, propondo soluções para esse grupo que varre mais de 80% do PIB mundial. Nesta cúpula da Índia deste ano, nós tivemos duas ausências sentidas. Não houve a participação de Vladimir Putin. A Rússia mandou delegação de alto nível, mas sem o seu chefe de Estado, Vladimir Putin. E a China não mandou nem Xi Jinping, nem delegação de alto nível para esta reunião. Por que a ausência de Vladimir Putin? Ora, pelo mesmo motivo que Vladimir Putin não esteve presente na recente cúpula BRICS. Há um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin e para não haver um problema político-jurídico na África do Sul, na Índia, Vladimir Putin não se fez presente, mas, como eu disse, mandou delegação de alto nível, mandou o seu ministro das Relações Exteriores. A China, pela primeira vez desde 2008, não manda o seu representante máximo para esta reunião. Tomem cuidado, por favor, em relação à não participação da China. A imprensa fica destacando problemas fronteiriços, conflitos armados que já ocorreram entre os dois países. Tudo isso é verdade, mas há uma inflação de causas por parte da imprensa. Então, há disputas fronteiriças entre China e Índia na região tibetana? Sim, elas existem. Recentemente, inclusive, houve confronto de tropas entre esses dois países nesta região? Sim, houve uma disputa, eu utilizaria a palavra entreveiro, tá? Entre essas tropas chinesas e indianas. Lembrando que não há tropas armadas no controle de fronteira por tratado entre esses dois países na região tibetana. O confronto se deu então com paus e pedras e não com armas de fogo. E não é uma coisa tão inusual para esses dois países nessa reunião. Ainda mais, se Xi Jinping não esteve presente agora na Índia, os dois se encontraram na cúpula BRICS, na África do Sul, recentemente. Então relativizem, por favor, essa ideia de tensão na fronteira entre os dois países. Os dois chefes de Estado estiveram presentes na África do Sul tão recentemente. Mas por que então agora Xi Jinping não está presente? Ora, o palco é a Índia.
Os dois países são competitivos no cenário mundial e regional? Sim, são. Agora vejam, o primeiro-ministro Modi criou na cúpula do G20 agora na Índia um palco para sua promoção pessoal, política na Índia e projeção internacional. Se a China participa dessa reunião, a China está contribuindo para a projeção política doméstica e internacional do seu adversário regional, do país competidor regionalmente. Não é bem-vindo, não é bem-vindo. Criaria então um constrangimento para a China. Melhor então o não envio de delegações de alto nível e do seu chefe de Estado. Então, novamente, cuidado, a imprensa está inflacionando a não participação da China, tensões com a Índia. Sim, há essas tensões, mas principalmente a questão de a China não contribuir para a projeção internacional do seu competidor regional, tá certo? Bom, e o que saiu como declaração final desta reunião do G20? Isso já é muito importante, porque há um texto final. Havia quem duvidasse de um texto final, agora na última sexta-feira, antes do começo da cúpula. Havia quem duvidasse porque havia uma pressão por parte de União Europeia e Estados Unidos de uma declaração mais contundente contra a Rússia no texto final do G20. Isso já seria bastante inconsistente. O G20 não é um grupo geopolítico. O G20 não é um grupo militar. Então, para que fazer uma declaração forte contra a Rússia na guerra da Ucrânia? Tendo em vista isso, já havia oposição de Índia, Brasil, né, de países árabes em relação a essa declaração mais contundente. Mas, principalmente, nós encontramos a Rússia como membro do G20. Bastava então a Rússia vetar uma declaração final que não lhe agradasse. Houve declaração final? Sim, houve. Então isto não desagradou a Rússia. Mais um cuidado que vocês precisam ter em relação às manchetes de jornais. Os meios de imprensa ocidentais estão declarando que a cúpula teve um texto final que condenou a guerra da Ucrânia. Sim, isso é verdade. Houve condenação à guerra da Ucrânia, mas não à Rússia na guerra da Ucrânia. Houve, por exemplo, a citação de que é inadmissível o uso de armas nucleares nesta guerra. E a Rússia falou, tudo bem, eu também acho que é inadmissível, tá legal? Aceitou esse texto final. Portanto, enquanto a imprensa do bloco ocidental está enaltecendo o texto que condenou, sim, verdade, mas o meio de imprensa Al Jazeera tem por manchete a citação de que a Rússia achou equilibrada e bem-vinda a declaração final, tá certo? Então houve declaração, sim, houve citação da guerra da Ucrânia, sim, mas sem qualquer condenação contundente sobre a Rússia. E ainda a cúpula declarou coisas que são assim usuais, né? Então a demanda por crescimento econômico, inclusividade social e responsabilidade ambiental, tá? Mas nessa questão da responsabilidade ambiental nós temos um aspecto destacável. Nesta cúpula houve o lançamento do esforço global de uso de biocombustíveis, também chamado criticamente de agrocombustíveis, mas na cúpula foi denominado biocombustíveis, e isto foi feito pelo Brasil, pelos Estados Unidos e pela Índia, né, numa declaração em paralelo nesse lançamento do esforço global de biocombustíveis. Trata-se de um esforço alegado para a redução da emissão de gases de efeito estufa, o que não deixa de ser verdadeiro. Comparativamente aos combustíveis fósseis, os combustíveis que são oriundos de produtos agrícolas emitem menos gases de efeito estufa, causam infindáveis outros problemas socioambientais, mas reduzem, né, não contribuem para maior emissão de gases de efeito estufa. E por que esses três países é que lançaram este esforço global? Ora, porque os Estados Unidos é o maior produtor mundial dos chamados biocombustíveis, o Brasil aparece na segunda posição com a cana-de-açúcar etanol e a Índia já se coloca na terceira posição na produção desses biocombustíveis. E daí, por exemplo, a ideia de uma mistura de etanol combustível na gasolina, que já é feita no Brasil em 27,5%, mas essa mistura feita em escala mundial ampliaria significativamente o mercado consumidor para a agroindústria destes três países e sob a chancela de ambientalismo em escala mundial.
Bom, além desse esforço global de biocombustíveis, nós também temos a demanda por reestruturação de organizações internacionais, como é o caso do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e da Organização Mundial do Comércio. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional foram criados lá na Conferência de Bretton Woods, em 1944. Nessas duas organizações, os países entram pagando. E quem paga mais tem direito a mais votos dentro da organização. Os Estados Unidos hoje têm quase 20% dos votos de Banco Mundial e de Fundo Monetário Internacional. Se nós somarmos os Estados Unidos com os demais países do G7, a gente tem aí um percentual, acho que deve ser mais a metade do total de votos dessas duas organizações. Agora vejam, a China é a segunda economia mundial, né? A Rússia, o Brasil, a Índia são grandes economias mundiais e não tem uma participação mais destacada nestas duas instituições. Daí a demanda de reforma. Demanda essa que encontrou uma aceitação por parte do presidente Biden dos Estados Unidos nesta reunião. Portanto, um razoável encaminhamento. Finalmente, a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio foi proposta lá na rodada Uruguai, nos anos 1980, entrou em vigência em meados dos anos 1990, substituindo o velho GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então hoje nós não temos GATT, temos Organização Mundial do Comércio. Mas houve um esforço americano de esvaziamento da Organização Mundial do Comércio desde o governo Obama. Foi continuado em governo Trump esse esforço e ele foi concluído, na verdade, em governo Trump e mantido agora em governo Biden. Qual foi a estratégia de Obama, Trump e Biden? Uma das instâncias mais importantes da OMC, da Organização Mundial do Comércio, é a sua instância de resolução de conflitos. Então, os países membros têm tensão de parte a parte, um acha que o outro desrespeitou as regras da organização e entra com um processo na Organização Mundial do Comércio, né, para a resolução desses problemas. A OMC, então, tem um órgão que é formado por 9 juízes para decidir essas causas, essas pendências entre os países. Mas, segundo o Estatuto da organização, cada causa é julgada ao mesmo tempo por 3 dos 9 juízes. E, portanto, e segundo o Estatuto da OMC, essa instância julgadora não pode funcionar com menos de 3 juízes. Todas as decisões da OMC são por consenso. Basta, portanto, que um país vete e, portanto, não há resolução. Quando os juízes começaram a se aposentar na Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos, em governo Obama, introduziram a estratégia de vetar novos nomes. Qualquer novo nome que era colocado, os Estados Unidos vetavam. E, portanto, esse órgão julgador da OMC passou a funcionar com 8, 7, 5, 4. Em governo Trump, né, nós tivemos mais um juiz aposentado e a Organização Mundial do Comércio passou a funcionar com apenas 2 juízes. Com 2 juízes, este órgão não pode funcionar, a Organização Mundial do Comércio não pode mais julgar causas e, portanto, ela está esvaziada na sua função principal desde o governo Trump nos Estados Unidos e ainda agora em governo Biden. Há, portanto, um esforço de reativação da Organização Mundial do Comércio que foi proposto agora na reunião do G20 e lembrem-se, texto final, e, portanto, tem a aceitação dos Estados Unidos, aumenta a pressão sobre os Estados Unidos para que ele aceite esta revisão de Fundo Monetário Mundial, Banco Mundial e reativação da Organização Mundial do Comércio. Mas, mais importante para nós, o Brasil assume a presidência do G20 a partir de agora. Qual a importância de presidir o G20? O que o Brasil pode fazer na presidência do G20? É isso que nós vamos debater no nosso próximo videozinho de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema em relação a este vídeo, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos. Boa sorte.